E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou vendo uma região aqui, vou traçar uma linha para vocês verem essa linha, né? Qual é o ponto que eu estou enxergando? É claro que eu estou vendo todo um movimento aqui para entender o porquê dessa mobilidade do preço. Eu acredito que possa haver uma correção aqui, apesar que desde a manhã os gráficos estão rompendo bastante. Estão fazendo movimentos de rompimento, bastante movimentos mesmo. Mas aqui eu acredito que seja um potencial momento de correção. Tanto é que eu vou entrar com mais uma taxa, assim eu acredito, para que ele venha fazer o que? Um movimento de correção nessa região. Por que, Cadu? Por quê? Porque aqui é um ponto onde os negociadores, ou seja, os compradores, eles brigaram para o preço não estar mais abaixo que essa região. Apesar disso terem sofrido uma armadilha que com certeza os grandes players fizeram esse fundo aqui como uma armadilha. Eu já falei sobre essa armadilha para vocês em algumas aulas. Já comentei sobre isso, que eles fazem essa armadilha aí justamente para pegar o stop do pessoal lá do Forex. Então tá aí, ó. Olha aqui, eu cheguei aqui, vi toda a movimentação. Ó, vejo toda a movimentação gráfica, vejo a armadilha, vejo que ele não consegue fugir desse canal aqui onde ele está colocado, ó, e ele fica preso nessa região. A gente pode dizer, né, que ele ficou preso. É uma forma de dizer que o gráfico caminhou por aqui. Então quando ele chega nessa região aqui, ó, que ela é fortíssima, é uma região de praticamente 1h30, é um suporte de 1h30 atrás. Então ó, ele chegou nessa região, o que ele poderia fazer é ir buscar esse fundo. Porém esse fundo aqui, como se você veio no passado que você não vê nada aqui. Por que você não vê nada? Isso configura o que? Uma armadilha. Ou seja, um fundo que foi buscar algo que não tem o porquê. O certo era ele ter vindo buscar aqui, ó. Então o certo era esse fundo ter vindo aonde? Ter vindo aqui. Então como ele voltou do nada, isso aqui para mim já me cheira uma armadilha que foi feita lá no Forex dos grandes players, onde eles colocam o pessoal do Forex coloca o stop aqui embaixo para entrar comprado. Então os grandes players vêm, buscam o stop da galera para poder subir com ações contrárias, né? Com ações, ó, com um ativo contrário, entrando pesado contra o ativo, porque para eles comprarem eles precisam de gente vendendo. Então eles sabem que o stop de todo mundo está aqui embaixo, ó, esperando que o movimento reverter depois dessas ondas aqui, depois dessas grandes ondas que foram feitas aqui, ó. Opa, não é essa ferramenta que eu quero. Depois dessas ondas aqui, eles vão esperar o quê? Que o movimento faça isso, né? Porque vai fazer um fundo duplo e o preço vai subir. Porém, o que os grandes players fazem? Eles vêm buscar aqui embaixo, porque sabem que o stop da galera está aqui embaixo, lá do Forex. Eles sabem que o stop está aqui, já expliquei isso para vocês. Então eles fazem essa armadilha. Depois que essa armadilha é formada, você acaba vendo no gráfico a chamada ombro, cabeça, ombro. Tá meio torto, né? Ó. Aqui seria um ombro, aqui seria uma cabeça e aqui seria um outro ombro. E depois faz o movimento. Então, este movimento aqui é o movimento do ombro, cabeça, ombro. Este movimento aqui é o movimento de fundos e topos formados por candles também. Já mostrei isso para vocês, que faz com que realmente haja um fundo ou haja um topo na região. É como se nós víssemos isso aqui, ó. Isso acontece em todo gráfico, né? Todo gráfico. O gráfico é fractal. Já falei 1000 vezes. Tá difícil a ferramenta hoje. Ela não entra as coisas que eu quero quando eu clico. É o mouse, né? Então já falei isso já aqui umas 1000 vezes para vocês, ó. O ombro, cabeça, ombro. É a mesma coisa. O que acontece em 1 minuto, o que acontece aqui em 1 minuto,
acontece aqui em 2 minutos, em 1 hora, no tempo que você quiser. Análise gráfica a mesma para 1 minuto, para 5, para 10, para 15, para 1 hora. Tá? É a mesma coisa. Muitos ficam me perguntando sobre isso, então já estou respondendo. Vamos para um outro gráfico? Não, o SDJPY, se o gráfico está desse jeito, deixa eu ver o SDJPY. Ó, a movimentação dele está chegando próximo a esse fundo aqui, mas ele vem numa movimentação de formação de queda, né? Muita volatilidade, não quero trabalhar com ele. Talvez o JPY esteja com muita volatilidade. Deixa eu ver esse movimento. Por que ele voltou aqui? Voltou aqui para essa região, está chegando na segunda região, então ele vai subir. Esse preço aqui, ó, a tendência dele é continuar a subida? A tendência dele é continuar uma subida. Porém, ele está próximo a uma região de resistência. Então, o que ele vai fazer aqui? Ou ele vai romper, ou ele vai corrigir aqui nessa região. Mas é uma região que... aqui, ó. Tá vendo essa região aqui? Uma região que pode fazer essa correção. Pode, não é que deve. Porém, ele está fazendo aqui, ó, uma bandeira, que nós chamamos no Forex de bandeira, onde a projeção é colocada na mesma projeção que é feita aqui embaixo, é feita aqui em cima. Então, a tendência é que ele continue subindo mesmo, desenfreado. Ele venha fazer uma correção talvez mais acima. Tá vendo? Bem isso que eu estou mostrando para vocês. Ó, agora ele já chegou numa outra região, que pode ser uma região de correção também. Aí você fala assim, como é que você sabe isso, Cadu? Vendo o gráfico, eu consigo ver, ó, não, está muito longe. Vendo o gráfico, eu consigo ver as posições de 100%, 50% do movimento. Então, quando eu olho aqui, ó, eu vejo essas regiões aqui como regiões de 50% do gráfico. Tá vendo? Bem no meio do gráfico. Então, é uma região que ele pode respeitar numa correção ou na continuidade do movimento. Então, o que eu tenho que ficar de olho é o seguinte: ele vai respeitar essa região ou ele vai continuar rompendo como ele fez no passado? Então é isso que eu tenho que ficar de olho, tá? É isso que eu tenho que ficar de olho. E ele tá indo buscar mais coisas, ó. Tem topos aqui para trás, mas eu posso ver só o que está aqui perto de mim. Então eu posso entrar aqui, ó. Se ele fechar aqui em cima, eu posso fazer uma entrada. Vou pegar aqui, tá? Vou pegar aqui. Não é a melhor das entradas, mas eu não quero ficar aqui a manhã toda fazendo aula com vocês, pra gente não perder muito tempo. Ele foi buscar lá em cima, ó. Por isso eu vou entrar com o meu stop do dia já aqui, ó. Porque, ó, ele veio buscar essa região aqui. Olha aqui, essa região. Não sei se você consegue perceber isso, ó. Ele veio buscar a segunda parte dos 50%. Então, se ele não computar as duas taxas minhas, não tem problema. O importante é eu sair positivo nessa região, porque eu sei o que está acontecendo. Então, quando você faz a análise gráfica de forma correta, você sabe o que está acontecendo, o que você tem que fazer é buscar aquilo que vale a pena ou que convém na operação. Vamos esperar o gráfico fechar. Ó, positivo. Ele não computou essa entrada e computou essas duas entradas aqui. Aliás, uma, né? Não tem problema, tá vendo? Mas por quê? Porque eu sabia da correção. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o candle de baixo caindo. Então é isso que é a análise gráfica. Quando você entende se o gráfico pode fazer uma correção naquela região, ou quando você entende que ele pode
continuar o movimento após aquela região. Isso dentro da variação cambial, claro, né? Vamos para um outro ativo, o SDJPY não tem condição. AudiCAD, vamos ver AudiCAD. Já tem uma linha aqui que eu tracei lá do passado. Dá uma olhada como a linha se mantém aqui. Deixa eu apagar. Tá muito longe, ó. Tá indo embora, eu não sei para onde. Esquece AutoCAD. Vamos ver o SDCAD, então. Eu já percebi hoje que os gráficos estão rompendo bastante, tá? Ou seja, eles estão buscando sempre topos e fundos mais altos. Preste muita atenção nisso. Né? É claro que você vai ver a aula à noite, né? Então, mas o que você tem que entender é o que você está vendo no gráfico. A quantidade de rompimentos que ele faz, a quantidade de movimentações que ele faz. Você entender quando é um movimento de alta, quando é um movimento de baixa. É isso que vai te ajudar a compreender o movimento. Ó, aqui eu vou usar uma técnica para entender se eu continuo o movimento de alta ou não. Olha isso. Estou usando a Fibo. Como esse candle aqui mostrou força, como assim? Ele mostrou mais que 50% desse candle aqui. Se eu traçar uma Fibo ao contrário, olha aqui, para você entender o que eu estou falando. Ele chegou praticamente 80% do movimento. Não é isso? 80% do movimento. Então isso me ajuda de forma assustadora a entender o movimento no gráfico. Ah, Cadu, mas por que você traçou nesse candle? Eu já não disse que o que acontece em um candle de 1 minuto é a mesma coisa que acontece em um movimento gráfico de 1 hora? É a mesma coisa que acontece no movimento gráfico de 1 dia? Então tá aí, ó. Se ele supera acima de 50%, quase 80% do candle, ele está fazendo um movimento clássico de continuidade do movimento. E por que eu pus a Fibo aqui? Por que eu coloquei a Fibo aqui? Se vocês falam assim, se eu falo para vocês que a Fibo, né, os amantes da Fibo e tal, por que seria mais fácil para você entender se eu chegar aqui, ó, marcar o topo do candle, marcar a mínima do candle e traçar o centro do candle, talvez vocês não iam entender o que eu estou falando. Aí você fala assim, nossa, Cadu, mas ó, aqui tem um fundo, aqui tem um fundo, mas olha a força desses candles e olha a força desses candles. Olha a quantidade de fluxo de preço que tem nesses candles e olha a quantidade de fluxo de preço de negociação que tem nesses candles. Isso aqui é muito mais forte que isso aqui. Então, essa movimentação aqui que eu tenho que prestar atenção. Claro, né? Existe um contexto. Qual que é o contexto? Ó, o gráfico veio. O gráfico veio. Opa, ferramenta, vem aqui, ferramenta. O gráfico veio, perdeu força, está fazendo um movimento clássico. Então, o que eu acredito? Que ele vai trabalhar até pelo menos 50% desse movimento, que ele vai fazer uma correção até nesse 50% do movimento. Então, depois que ele faz um candle desse gigante, né, fazendo este movimento, este fundo aqui voltando com força, eu acredito na continuidade do movimento. Eu já não falei para vocês que o gráfico hoje, observando, os gráficos estão fazendo mais tendência do que correções nas regiões? Então tá aí. Pela observação você sabe como vai fazer as suas operações e entender as suas operações. Isso tudo faz parte de um contexto gráfico. Tá? De um contexto gráfico. Então ele me mostra aqui esse poder de reação da movimentação. Tá bom? Como você gostaria de aprender, por exemplo, de uma forma mais clara tudo isso? Você gostaria de aprender de uma forma mais rápida, com uma metodologia? Você pode fazer o treinamento fechado, né? Que está aí no link da descrição. Por exemplo, tem aqui testemunhos de alunos. Ó, eu não sei se eu já trouxe esse testemunho aqui, mas
Se eu trouxe, vocês me perdoem, porque são muitos e alguns alunos não gostam que eu trago testemunhos, mas vou trazer desse amigo aqui, ó. Se eu já trouxe, me perdoa, tá? Bom dia, mestre. Hoje recebi o meu primeiro saque. Estou muito feliz e creio que será o primeiro de muitos. Aí ele manda a foto, né, do saque, eu não vou expor aqui. Obrigado. Faz 1 mês e 15 dias que eu conheci esse mercado. Faz 1 mês e 15 dias. E faz 6 dias que comprei o seu treinamento. Em 15 dias que ele conheceu o mercado, ele já fez um saque. Dos 15 dias que ele conheceu o mercado, faz 6 dias que ele está no treinamento. Ou seja, então faz 10 dias que ele, ou 9 dias que ele conheceu o mercado e 6 no treinamento. E olha aí. Não tem como fazer? Claro que tem como fazer. Não sou eu que estou falando, é o nosso amigo aqui, é o Kirk. Nosso amigo. Ou seja, se você estudar certo, se você fizer as coisas da forma certa, você consegue. Eu vejo testemunhos aí de gente que fala assim, eu tô 1 ano e meio, eu tô 1 ano, eu tô 2 anos, eu tô 3 anos, eu vou desistir e tal. E aí eu falo assim, você aprendeu da forma errada, você não estuda da forma certa, você não usa o método correto da análise gráfica, proporções binárias. E a pessoa, ela não acredita quando eu falo isso, acha que é uma lorota, uma conversa. Tá aqui o testemunho do nosso amigo, ó. Primeiro saque em 15 dias que ele conheceu o mercado e há 6 dentro dos 15 dias estudando de forma correta. Tá bom? Então se você quer acelerar os seus conhecimentos aí, tem essa oportunidade para você. Lembrando também que tem um e-book para download. Muitas pessoas me mandam no direct do Instagram, me mandam no WhatsApp, no Telegram, mensagem dizendo assim, Cadu, eu quero esse book dos 16 padrões e tal. Quem está lá no treinamento já, fechado na plataforma de estudos, o e-book está lá para download. E você que não está, o e-book está lá no canal do Telegram, tá bom? É só no link abaixo aí, entra no canal do Telegram. Mas eu não tenho Telegram. Faça um Telegram, faça sua conta, entre lá e faça o seu download. Então tá lá no cabeçalho do canal do Telegram. É só ir lá e fazer o download. Tem alguma dúvida? Pode mandar no direct do Instagram para mim. Outra coisa que eu percebo, gente, muita gente aqui do YouTube que segue, assiste as aulas, não é inscrito. Né? Então eu vejo aí, por exemplo, 30%, 40% das pessoas que assistem não é inscrito. Então, dá uma força aqui pro canal, se inscreve, né? Ativa o sino para ficar sabendo das novas aulas, dos novos trades. Eu só trago conteúdo aqui para fortalecer o conhecimento de vocês, para ajudá-los em conhecer mais ainda esse mercado, tá? Se possível, deixa seu comentário, deixa uma dúvida, né? Deixa o seu like, ajuda aí o canal a fortalecer, a me incentivar a continuar trazendo conteúdo, entendeu? Porque se eu não tiver uma interatividade com quem está aqui no YouTube, me desanima, não é verdade? Você concorda comigo? Por exemplo, lá no treinamento fechado, o pessoal sempre pergunta, sempre tira dúvidas, eu tô lá na plataforma sempre tirando as dúvidas. Agora aqui no YouTube, se não tiver um relacionamento de perguntas e respostas ou um comentário que seja, né? Um like que seja, não tem um porquê de eu ficar o valor do meu tempo disponibilizando se eu não tenho um retorno, se eu não tenho pessoas que falam assim, olha, vale a pena, continua aí. Eu estou falando isso, eu não sei se você entendeu, porque talvez você, não estou falando aqui para quem dá o like, quem é inscrito, não é isso, estou falando para você que não é inscrito, para você que não deixa o like, para você que não faz um comentário, não custa nada para você. Estou trazendo conteúdo gratuito para você, não custa nada você fazer isso. Eu não costumo pedir isso, mas poxa, né? Dá uma força aí pro canal. Vamos fazer o canal melhorar um pouco, tá bom? Ó, que você tenha uma semana abençoada, de bons estudos, de ganhos consistentes. Qualquer dúvida, me chama lá no direct do Instagram, tá bom? Então até uma próxima aula, até um próximo trade. Fui!